Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e esse canal é voltado para falar sobre dança. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ser um professor bonzinho ou bravo. O que é melhor? Muitas pessoas conhecem ou já ouviram falar X professor é bravo, X professor é bonzinho, X professor é muito exigente, X professor é grosseiro, X professor é uma doçura, é meigo. Você já parou para prestar atenção quais foram os seus professores e como eles eram? Você sendo professor, como você ensina? Como você lidar com seus alunos em sala de aula? No vídeo de hoje nós não vamos falar sobre qual é melhor, mas eu quero trazer aqui a maneira que as pessoas rotulam o professor bravo e a maneira que as pessoas rotulam o professor que é bonzinho. E que nesse caso, nem sempre a maneira que as pessoas expõem o professor é o que de fato ele é. Vamos entender algo. Primeira pergunta antes de começar o vídeo. Para você, o que é ser bravo? Para você, o que é um professor bonzinho? Aqui, esse termo é muito engraçado, porque dependendo dos lugares, tem pessoas que falam que gostam de um professor mais bravo. Tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, não, eu prefiro um professor mais bonzinho. Ah, não, o professor bonzinho não é muito bom. Ah, não, o professor bravo não é muito bom. Depende muito de cada lugar, depende muito de cada escola, depende muito da experiência que o aluno já teve com um professor bonzinho e com um professor bravo. Aí se a gente pergunta para as pessoas, o que é um professor bravo na sua opinião? Algumas pessoas vão falar que é exigente, outras vão falar que é uma pessoa que fala bravo, outras pessoas vão falar que é uma pessoa que fala grosseiro, outras pessoas vão falar que é um professor que gera medo, outras pessoas vão falar que é um professor que chama muito a atenção, outros vão falar que é um professor que briga o tempo inteiro. Então, o professor bravo depende muito do que cada pessoa pensa. Camila, e o professor bonzinho? O que as pessoas falam? Algumas pessoas falam que o professor bonzinho é calmo, que às vezes algum professor bonzinho não chama atenção, que às vezes o professor bonzinho é doce, meigo. Alguns até falam que o professor bonzinho é aquele que deixa os alunos bagunçarem em sala de aula. E aí, na sua opinião, o professor bravo, ele é o quê? Como? E o professor bonzinho, como que ele é? Nenhuma dessas ações, chamar atenção, brigar, ser calmo, meigo, definem de fato como um professor deve ser. O professor de dança, ele mesmo precisa entender qual é a forma que ele tem para ensinar. E é evidente que cada professor tem o seu método, tem o seu jeito, tem a sua forma de se expressar e a sua forma de ensinar. E é muito difícil definir que um é melhor do que o outro. Por exemplo, eu sou uma professora tranquila. Posso dizer que eu sou uma professora boazinha. Porém, ser uma professora boazinha não significa que eu sou uma professora boba. Por exemplo, todo começo de ano eu sento com as minhas turmas e explico para eles o que eu estou pensando em relação àquela turma. O que eu quero que eles melhorem, o que eu quero que eles evoluam. Eu penso durante o meio do ano em ter uma conversa ou outra falando do quanto eu quero mais da turma. E sempre as minhas turmas vão evoluindo, vão crescendo. Uma coisa que eu quero sugerir aqui é que o professor precisa ter acordos com a sua turma, que esses acordos precisam ser trabalhados durante o ano para conseguir ter um resultado no final do ano. Ou seja, eu sendo uma professora boazinha, eu não deixo os meus alunos simplesmente fazerem o que eles querem. Eu tenho clareza em quem eles são, o que eu preciso tirar, extrair deles, para que a gente chegue num resultado em comum, professor e aluno. Os professores que são bonzinhos, ou os professores que são um pouquinho mais bravos, exigentes, eles precisam ter o trabalho deles, a maneira que eles trabalham, mas que eles consigam extrair o melhor do seu aluno. E isso é indiferente se você é um professor bonzinho, se você é um professor calmo, se você é um professor bravo, se você é um professor exigente. Uma coisa que não se pode esquecer é que o professor tem uma missão. Ele precisa ensinar, passar conhecimento para o seu aluno, para que o seu aluno consiga aprender e depois
usar desse conhecimento na vida dele. Na dança, a gente vai ensinar algo que depois esse aluno vai usar simplesmente sozinho. Então, a parcela que eu tenho de ensino é aqui no começo. Depois, ele vai seguir o caminho dele e usar dos conhecimentos que eu também ajudei. Só que eu não posso, em hipótese alguma, agredir o meu aluno. Talvez eu sendo muito calma, eu atrapalhe alguns alunos. Talvez eu sendo muito exigente, eu atrapalhe alguns alunos. Talvez a minha maneira de falar, se eu for muito grosseira, talvez eu atrapalhe o processo do aluno. Se nós, professores, não tivermos claro qual é a nossa missão, talvez a nossa forma de ensinar atrapalhe eles. Então reveja, você é um professor. Você é um professor bonzinho, um professor bravo, um professor zen, um professor exigente, um professor meigo, doce. Não importa qual é a sua linha de ensino, a sua maneira de lidar. Porém, você precisa extrair dos seus alunos o melhor que eles podem. E não pode agredir a maneira que ele vive, a maneira que ele faz. Você tem que passar o conhecimento. Depois eles vão levar aquele conhecimento para a vida deles. E aí, fala pra mim. Você conhece professores que são bonzinhos, bravos, exigentes? Comenta aqui que eu quero saber quais os tipos de professores que você conhece, que você já teve, porque eu quero saber e como eles te ajudaram até aqui na dança. Não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho, porque na próxima semana tem vídeo novo por aqui. E assim que você clica em se inscrever, você recebe as notificações dos próximos vídeos que subirem aqui no canal. Se você também gostou do vídeo, compartilhe com alguém. Vamos falar mais de dança. Vamos falar sobre esses assuntos que nos rodeiam e que às vezes ficam assim, sabe, com uma dúvida. Como deve ser, como fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Mil beijos. Tchau, tchau.